Como essa briga do WordPress com a WP Engine pode influenciar todo o ecossistema do WordPress? E aqui eu vou tentar não passar muito o histórico da briga em si, porque eu acho que outros canais já fizeram isso muito melhor, né? O canal do Lucas Montano fez isso muito bem, e o canal do Código Fonte TV também fez isso muito bem. Eles fazem ali um apanhado dos históricos em ordem cronológica, eles comentam um pouco, acho que vale muito a pena. Então aqui eu vou tentar botar mais a minha opinião sobre como eu vejo isso influenciando no ecossistema, como eu acho que isso pode afetar o futuro ali. E vou dar minha opinião com base no fato de que eu trabalho com WordPress, né? Eu tenho ainda alguns projetos em WordPress, hoje realmente são poucos. No momento eu estou atuando em apenas um projeto que possui o WordPress, ele não é mais o WordPress, ele apenas possui o WordPress em uma das partes dele. Mas que ainda acaba, por eu ter conhecimento do WordPress, eu acabo sendo responsável além pelas outras partes, além disso, também a parte de WordPress. Só para dar um contexto, o WordPress foi um sistema desenvolvido com base no B2, Cafilog, né? Em 2003, se não estiver enganado. E foi idealizado pelo Matt Mullenweg. Matt Mullenweg, isso. E eu não estou conseguindo pronunciar o nome. E se desenvolveu a partir daí e se tornou um sistema muito utilizado, né? Estima-se aí hoje que cerca de 35%, 40% da internet, dos sites na internet hoje são feitos em WordPress ou possuem WordPress em algum nível ali, que seja para fazer um blog, que seja para fazer gerenciamento de conteúdo. Inclusive isso é um ponto importante sobre o WordPress, porque ele foi inicialmente desenvolvido para ser um gerenciador de blog mesmo. O B2 ele era um sisteminha ali para criação de blogs e o WordPress foi feito para isso inicialmente. Só que aí principalmente a partir da versão 5 ele na 4.5 já era assim, mas na versão 5 definitivamente ele se expande, né? Ele cresce mais ainda e se torna um CMS, né? Podendo inclusive virar e-commerce, enfim, dá para fazer muita coisa com o WordPress. Tem CRMs, pequenos ERPs, eu já vi também, dá para fazer muita coisa. E nisso teve esse crescimento estrondoso e com isso apareceu várias empresas ali que hosteiam, né, criam sistemas para hostear esses sites e ganham milhares de dólares. Uma delas é a WP Engine, e a WordPress ela é meio que gerenciada ali pela WordPress.com, que é o sistema que é a empresa que também desenvolve o hosteamento de WordPress, entre outros serviços, e a WordPress.org, que é onde está o software de código aberto. E aí, cara, tem um negócio interessante, porque o WordPress ele é feito sobre uma licença de código aberto que permite que você faça o download e crie sistemas com base nele. Eu posso, por exemplo, baixar e criar lá o TTPress e eu tenho um sistema que vai ser meu, ele, né, desde que eu siga a mesma licença, desde que o meu software esteja abaixo da mesma licença que o WordPress e que eu desenvolva customizações que sejam ali válidas, que façam sentido para poder ser um software diferente, né? A base pode ser a mesma, mas o software em si ele é diferente. Então essa que é a questão. E é bem legal isso, cara. É um princípio do código aberto. Tem muita coisa na internet sobre esse assunto que eu acho que vale a pena ler. E o Matt começou a brigar. Tem gente que fala que a briga é por causa do código aberto. Tem muita gente falando que é uma briga pessoal. E pra mim, cara, é uma briga totalmente comercial. Não é só por causa da marca. Tem algumas pessoas que falam que o WordPress está tentando pegar, porque a gente pode usar a nomenclatura WP, nome de alguma coisa, para criar um site, para criar um aplicativo, um plugin e serviços. E algumas pessoas falam que o Matt está implicando por causa disso, né? Porque WP Engine passa a ideia de que é o WordPress Engine e segundo o Matt não é. Enfim, eu não vou entrar muito nesse mérito. No meu ponto de vista, cara, essa briga ela tem mais do que simplesmente uma questão da marca, né? O WordPress lançou um tempo atrás um serviço chamado WP VIP, né? A Automatic, a empresa que está por cima de tudo isso da WordPress Foundation, da WordPress.org, da WordPress.com. Eles lançaram um serviço que é a WP VIP e que é
exatamente serviços muito parecidos com a WP Engine, né? O serviço de rosteamento, você pode escolher o tipo de rosteamento que você quer, você pode contratar inclusive para usar só o back-end, só a parte do sistema CMS e fazer o consumo disso através de APIs em outros frameworks, front-end ou da forma que você achar melhor. Você pode fazer o contratamento do serviço completo usando a camada de template, etc. E eu acho que tem um pouco a ver com isso, na minha opinião. Aí a minha opinião é especulação total, não sei se é esse o caso. Coincidentemente, um pouco depois, quando a briga estourou lá na internet, saiu um post cheio de cupons de desconto para quem quiser sair do WP Engine ou etc, para poder contratar novos serviços de host lá na WP VIP ou em um outro host lá, que também, se eu não tiver nada, tem mão da WP, da Automatic, né? Enfim, eu acho que isso é uma questão muito mais comercial, do meu ponto de vista. Principalmente porque hoje, cara, quando você fala assim, pô, vou começar um projeto WordPress, e esse projeto ele tem que ter um tamanho maior do que apenas um sitezinho ali e tal, maior do que uma coisa muito mais pessoal, quando é um projeto mais comercial, mais enterprise, né, mais de empresa mesmo, a pessoa pensa inicialmente logo na WP Engine, né, para hostear isso, ou Amazon, alguma coisa, mas geralmente acaba indo para WP Engine porque isso é mais barato, né, já tem o serviço ali mais ou menos pronto, eles fazem todo o gerenciamento de segurança, então acho que não pode ter outros aí melhores que eu não conheço, mas do que eu vejo, né, do que eu acompanho, geralmente a WP Engine ela é a primeira opção da grande maioria dos trabalhos, dos projetos nos quais eu tenho atuado. Então eu acho que é uma questão muito mais comercial. Eu acho que eu não sei quantos projetos são hospedados, não sei o tamanho do WP VIP, eu imagino que seja grande também, porque a Automatic ela tem um alcance muito grande. Mas eu acho que ainda hoje, quando você se comparar do WP VIP com o WP Engine, eu imagino que a WP Engine ainda é maior. E isso incomodou. Né? A WP Engine está há mais tempo no mercado, atuando com esse serviço específico, é mais conhecida. Então eu acho que isso incomodou um pouco o pessoal, principalmente o Matt ali. E ele requer que ou a WP Engine contribua com o WordPress em tempos de trabalho, né, de codificação, porque como é um código aberto, as pessoas podem ir lá e contribuir com o projeto, desenvolver melhorias, né, mandar esse tipo de fork para eles, ou que a WP Engine pague a eles 8% do faturamento total, e isso fere muito, cara. A galera do código aberto não gostou muito, inclusive o criador do Rails escreveu um texto sobre isso, né? Você vê que aonde o negócio chegou. E eu não acho que ele está errado, inclusive. Eu acho que se um sistema de código aberto, é de código aberto. É engraçado porque usa-se contribuir com esses projetos de código aberto, mas não existe nada que te obrigue a contribuir. Então, eu uso o WordPress no meu dia a dia para desenvolver trabalhos, ganho alguns milhares de dólares ou de reais com isso. Eu não sou obrigado, não tem nada lá que diga que eu seja obrigado a contribuir. Eu vou contribuir caso eu ache interessante, caso eu quero. Esse é um dos princípios do open source, né, do código aberto. E isso está gerando um problemaço, né? E aí como que eu vejo, cara, que isso pode influenciar no mercado, assim? Como que eu vejo que isso pode influenciar no ecossistema? E agora eu vou dar aqui um relato totalmente pessoal. Nos últimos 3 anos, 3 anos e meio, talvez, 3 anos e meio, 4 anos. Eu tenho trabalhado em muitos projetos de migração. E não de uma migração para o WordPress, mas sim do WordPress para outros CMS. E aí aqui eu vou de CMS diversos. Migração para Drupal, migração para CMS headless, serviços contratados na internet, né? Mas dentro da caixa, dentro e fora da caixa, como às vezes Contentful, Content Stack, esses serviços que são mais só o CMS, só o gerenciamento do conteúdo. E eu tenho trabalhado bastante em cima disso nos últimos anos, né? Sei lá, em
talvez 10, se eu fosse contar em 10 projetos, somente um foi saindo de um outro CMS e indo para o WordPress. O restante todo foi saindo do WordPress e indo para algum lugar. E aí também, assim, tô falando de projetos de médio para pequeno porte. Os projetos, tem um projeto meu em Laravel, tem alguns em Node que eu já fiz aí durante esse período, mas os que foram em WordPress, os que tinham WordPress envolvido em alguma camada, foram serviços de migração. Na grande maioria ali, saindo do WordPress e indo para um CMS novo. E isso vai de acordo com aquilo que eu falei anteriormente, cara. O WordPress ele não é bem visto. O WordPress ele não é bem visto pela comunidade de desenvolvimento, mas também pelas empresas. Justamente porque os desenvolvedores dessa empresa, quando veem o WordPress no paradigma que ele está, eles não acham que o WordPress é seguro, eles não acham que o WordPress é escalável, eles não acham que o WordPress vai suportar ali o projeto. Então, geralmente quando uma grande empresa vai usar o WordPress, eles acabam usando o WordPress para aquilo que ele foi designado no início, só para fazer um blog. E, sendo bem honesto, ultimamente, às vezes nem isso. Então a gente está falando de um sistema que já é um pária. Apesar de ser o mais utilizado, a comunidade em si já não gosta tanto do WordPress. E, cara, é totalmente aceitável, porque a evolução do WordPress no que diz respeito ao back-end, ao paradigma, ele foi quase nada. É o que eu falei, se você pegar o código do WordPress hoje e ler ele, o código de 10 anos atrás, vai ter melhorias, óbvio, mas é praticamente o mesmo. Então, isso incomoda, né? Porque, como que eu vou colocar? Eu tenho minha empresa aqui, mais uma vez, faturando milhões de dólares, como que eu vou confiar o conteúdo que eu jogo na internet para divulgar a minha empresa a um sistema que não tem atualizações tão recentes, né? Não tem atualizações que fazem diferença, que mudam mesmo o paradigma do projeto. Então, no meu ponto de vista, há de se entender aqui, com base nisso tudo, que o WordPress já não é bem visto. E quando você cria, cara, uma rusga com empresas que desenvolvem o WordPress, você cria todo um esquema de insegurança. Por exemplo, uma das coisas que aconteceu, e que eu acho isso extremamente grave, é que o WordPress ele foi lá e sequestrou um plugin da WP Engine, né? O ACF, o Advanced Custom Fields. Isso para mim foi o auge ali. Por que isso é importante? Porque além dos repositórios do WordPress, a Automattic também é dona do repositório dos plugins. E quando ela faz isso como empresa igual a WP Engine, me passa a impressão de que ela pode fazer isso comigo. Se eu subir um plugin para o WordPress e eu começar a faturar algum dinheiro com ele, ela pode ir lá e tirar de mim o plugin, entendeu? Então isso abriu um precedente muito grande e colocou toda a comunidade desconfiada. Falou, cara, e se isso acontecer comigo? Lógico, a gente está falando de duas empresas faturando milhões, não é um negócio assim tão simples, ela não vai mirar no pequeno desenvolvedor, não é um negócio tão trivial. Daí você pega um projeto que está no ar agora, cara, e esse projeto pode ser simplesmente sequestrado, porque está lá e a gente manda o plugin para lá e a gente não tem controle sobre isso. Então isso abre um precedente muito grande, isso deixa a comunidade desenvolvida. Você imagina aí, por exemplo, eu tenho tenho meu negócio aqui, eu faturo alguma grana com esse negócio e aí de repente eu tenho todo o suporte daquele sistema, daquele ecossistema que eu criei para que o meu negócio funcionasse sequestrado. E eu não tenho dúvida, cara, que isso gera uma rusga ainda maior, gera ainda mais desconfiança, principalmente por parte das empresas. O cara que é desenvolvedor ali, que é pequeno, que continua, que faz freelancer e tal, esse cara vai continuar trabalhando com WordPress e ele vai ter, eu acho que ele vai ser pouco afetado. Ele vai fazer a atualização do ACF ali manualmente, ele vai dar um jeito dele, vai criar um jeito de fazer as atualizações sem depender ali do repositório oficial do WordPress, mas isso é um negócio muito grave. E eu acho que a tendência para o WordPress nos próximos anos é que ele seja cada vez mais ignorado, principalmente no que diz respeito a grandes projetos. Às vezes as pessoas, a galera que trabalha com WordPress se gaba ali do site da Casa Branca, de outros sites serem feitos. Tem até acho que a Globo durante um período foi ou é até hoje, eu não sei dizer,
a parte de administração, obviamente, não a parte de frente, né, a parte do front-end. O front-end é feito, se eu não estiver enganado, em Angular ou alguma coisa parecida. Sei que tem outras tecnologias no meio, isso não importa, mas geralmente as pessoas que trabalham com WordPress se gabam de grandes projetos feitos ali. E eu tenho a entender que a tendência é que isso diminua cada vez mais. Quando vai lá o dono do projeto e ainda cria uma rusga com uma outra grande empresa, no meu ponto de vista, isso vai ferir ainda mais. E aí eu não tenho dúvida que eu acho que isso vai influenciar muito negativamente no total. Como eu disse, o cara que é pequeno, o cara que trabalha com desenvolvimento de pequenos sites ali, de pequeno para médio sites, eu não acho que esse cara vai sofrer tanto, mas o cara que trabalha com projetos mais robustos, a empresa que tem lá um negócio de alguns milhares de dólares, essa empresa vai pensar 2, 3 vezes antes de adotar o WordPress como CMS. E o que eu tenho visto hoje em dia é cada vez mais essas empresas adotarem sistemas SaaS, tipo o próprio Webflow, alguns CMS headless com Contentful, Content Stack, e eu acho que essa vai ser uma tendência, né? Enfim, essa é a minha opinião. Eu mais uma vez, não sei se é o certo ou se é o errado. Deixa aí seus comentários, o que você aí acha também. Não esquece de curtir, de inscrever no canal, dar essa ajuda pra gente aí que tá começando agora. Até mais.